Eu acho que o processo de criação de Pajubá não foi algo instantâneo e eu diria que é algo que eu venho construindo já há muito tempo, porque Pajubá ele parte das minhas histórias, das minhas experiências, só que a partir da minha narrativa, né? Eu acho que o meu trabalho, eu sempre parti do meu corpo para nortear e orientar o meu trabalho. Uma das perguntas que me acompanharam durante a minha trajetória é o que pode um corpo? E eu acho que com Pajubá eu radicalizo ainda mais essa pergunta, então me pergunto diante do espelho, né, o que pode este corpo? E o que só este corpo pode e o que só este corpo carrega. E diante disso, eu acho que é onde eu começo a brincar com as palavras, né? Pajubá é linguagem, Pajubá diz respeito a uma linguagem de resistência da comunidade TLGB, para falar das próprias experiências e também como linguagem de resistência como um segredo. Pajubá também é um segredo. Pajubá é a nossa gíria e a nossa forma de comunicação. E diante de tudo isso, eu acho que eu também estava insatisfeita com as narrativas como elas são e acontecem, com as palavras, com os sentidos que elas já carregam, com os valores que elas já carregam, e de uma certa forma também é a minha intervenção na linguagem. Pajubá é intervenção na linguagem, para que a gente passe a dar sentido aos nossos corpos, às nossas histórias e às nossas narrativas. O que me move é raiva, eu acho. E eu acho que se por muito tempo, né, nós fomos incitadas a ter esperança, eu acho que a esperança também, ela, de uma certa forma, nos manteve esperando por muito tempo. E eu acho que a raiva e a violência são motores fundamentais na minha criação e que me impulsionam para outros lugares. Eu acho que é como Pajubá, eu definiria, sabe quando um cachorro pega um pano e começa a estraçalhar esse pano? Eu acho que seria isso, assim, é como eu entendo a criação de Pajubá. Mais do que estraçalhar o pano, interessa a ele também que continue havendo essa tensão, né? É a tensão que interessa, porque para mim é essa tensão criativa, na verdade, né? E isso eu digo enquanto motor. Enquanto raiva, a raiva me impulsiona a criar estratégias, outras estratégias de me manter viva. Eu fiz Pajubá, eu fiz todas essas músicas, assim como eu fiz Coitada, para que eu pudesse escutar. Mais do que para qualquer outra pessoa, eu fiz para mim. Eu sou a locutora e também sou a receptora do que eu estou dizendo. É como uma lenda, uma maldição, um feitiço ou uma canção, ou até mesmo uma oração. Acredito que as minhas músicas, elas carregam um pouco de cada uma dessas plataformas mesmo, do poder da palavra. Qual é o poder que tem uma canção? A força que tem uma canção. Isso vem do Yorubá. O Yorubá, essa língua de origem africana, e o Pajubá retira muito de seus termos dessa linguagem, também porque a maioria das pessoas TLGB, que são privadas inclusive do sentido de religião, né, de um sentido de Deus, como se não pudéssemos ter Deus, eu acho que o Yorubá também foi um dos campos de acessibilidade para muitas de nós, e por isso também foi de onde nós conseguimos retirar muitos dos nossos termos. E mais uma coisa, Pajubá é uma linguagem viva. Pajubá é uma linguagem que está constantemente se refazendo. Seus termos, eles são termos que alguns permanecem atuais e outros entram em desuso. E eu acho que isso é o mais interessante da linguagem. Não só o Pajubá, mas como toda a linguagem.
A linguagem é viva, a linguagem ela está aí para ser revista e ser enxertada e introduzido os nossos sentidos também, porque ela vai ficando caduca. Muitos dos nossos termos atuais eu acho que são um pouco caducos. Na verdade, eu acho até piegas a forma como a maioria das pessoas se apega à minha passagem pela religião como um dos termos mais importantes para, sei lá, para a construção e a minha desconstrução. Acho que, na verdade, eu extraí muitas coisas interessantes da religião. A religião, ela também é um centro de religar-se, né? E de conectar-se. Eu acho que eu extraí o que era mais interessante da religião e quando eu não coube mais naquele espaço, eu reaproveitei aquilo da minha forma. Meus shows para mim são como cultos, são como um espaço de celebração da nossa existência. Minhas músicas, eu acredito nelas como músicas de louvor. E acredito e só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. Sou tão política quanto qualquer uma de nós. Sou tão política quanto qualquer um desses corpos que estão aqui presentes, dos corpos que poderão assistir esse vídeo. Acho que esse é o grande perigo da representatividade. A representatividade ela é muito importante. Por muito tempo eu não tive em quem eu pudesse me sentir representada, ter referências. Tive poucas referências. E isso acontece com muitas pessoas de diversos nichos da marginalidade, né? Crescemos sem referências, sem acreditar que o que nós vivemos é vida, que o nosso corpo é um corpo válido de determinadas experiências. Eu acho que o meu papel, meu corpo e a minha imagem enquanto linda quebrada, que é uma das partes que me compõem, ela tem um papel fundamental nesse âmbito da representatividade. Mas a representatividade ela não pode ser necessariamente o objetivo final. A representatividade ela é uma das partes do processo e também é motor para outras ações. O meu corpo é político, mas o seu corpo também é político. E diante disso, então, é que nos cabe a pergunta: qual é a sua atuação política? Qual é a tua ação política? Se o meu corpo foi alijado de um espaço de abjeto, passa a ser objeto, hoje eu sinto também que o nosso corpo ele continua ocupando espaços de entretenimento, né? Mas acho que como nós estamos à base dessa estrutura, né? Como o meu corpo representa aquilo que ninguém gostaria de ser, acho que quando a gente move essa base, toda a estrutura se move junto com a gente, né? De alguma forma. Mas a mudança estrutural não depende só das pessoas que estão representando. Eu acho que nós não podemos necessariamente nos sentir confortáveis, que já tem uma pessoa que me representa, que diz o que eu gostaria de dizer, mas ao mesmo tempo te mantém confortável na sua casa, atrás da tela de um computador, com as suas ações de curtir e compartilhar, que já são ações, mas acho que não pode ser o objetivo final, né? Nós fomos alijados da humanidade, né? Eu acho que o que mais eu acho cruel e interessante é que até agora, o que talvez seja interessante para quem estiver vendo, seja justamente como eu consegui me manter vivo e como eu consegui ocupar esses espaços sendo quem eu sou. É quase meio que um freak show, né? De uma certa forma. Logo eu, que não era nem humana, que não sou nem humana, passo a ser um ícone, mas continuo não sendo humana, continuo não sendo digna de amor e de outros sentimentos e afetos que são destinados apenas para os seres humanos. Eu ainda não sou, talvez eu nunca seja, e nem sei se eu quero ser, mas é um risco também para aquelas que se relacionam comigo, pois quando alguém, principalmente afetivamente, sexualmente, né, no que diz respeito aos homens, né, essa categoria tão frágil,
da masculinidade, né? Dentro do espectro da masculinidade, os homens com H maiúsculo, quando eles se relacionam com a gente também, eles também arriscam a sua humanidade. Se nós vemos quando algum famoso, algum artista, alguma pessoa pública aparece como uma travesti, como se coloca em risco também a sua humanidade, né? Não só a da travesti, porque ela já não tem humanidade, ela já não está nem arriscando nada, mas a pessoa e o cidadão que se relaciona com uma travesti, de uma certa forma, também arrisca a sua humanidade. Então, por isso que o meu corpo e as minhas decisões são políticas e importantes, assim como a sua e a de quem está vendo, que vocês estão dispostas a arriscar a sua humanidade também. Eu nunca fui de prever o futuro, gostaria, mas eu acho que uma das minhas maiores qualidades talvez seja do presente mesmo, de me presentificar e de me colocar exatamente no lugar em que estou e perceber quais são os reais efeitos e o que isso provoca, né? E acho que diante do presente eu diria que nós estamos na iminência de prestes a, só que eu não sei dizer o que, né? Estamos vivendo conflitos e momentos de tensão de diversos níveis, né? Tudo é muito imprevisível nesse jogo e justamente por isso que eu prefiro me manter no presente para entender quais são as jogadas que são possíveis e me arriscar diante disso. Com tanta incerteza quanto eu vejo o futuro. Eu não tenho certeza de nada, nunca tive. Eu acho que foi justamente a incerteza, a dúvida que me moveu e continua me movendo. E eu espero continuar tendo dúvidas, continuar desacreditando inclusive de mim mesma, me colocando em xeque e não tendo tanta certeza sobre as minhas decisões, podendo sempre estar errada, me ouvindo sempre como, e se não fosse assim? Tem certeza? Isso me mantém inclusive no presente e eu acho que me leva também para a minha menor grandeza,